Olá, pessoal! Como trabalho de extensão da matéria de História Medieval 2, nosso grupo trabalhou o texto Sacramental, de Clemente Sanches de Versial. Clemente Sanches de Versial foi um clérigo leonês que viveu entre os séculos XIV e XV e que escreveu várias obras religiosas e moralizantes. O Sacramental é uma obra escrita entre os anos de 1421 e 1425, em língua castelhana, abordando o viver do indivíduo medieval na alimentação, nas relações familiares, nas relações sociais, na relação com Deus, no trabalho, no descanso, na saúde, na doença e na sexualidade. O livro tem, por esse motivo, um grande destaque na Igreja Católica, uma vez que a instituição foi o pilar fundamental na estrutura da sociedade do período. O trecho do Sacramental, que será desdobrado pelo grupo, entre as páginas 217 e 229, trata do sacramento da penitência, que abordando questões como o pecado, a contrição e, propriamente, os 3 atos penitenciais. O grupo é formado por Abner Roque, Fernando Carvalho, Luma de Paula, Rafaela Souza e eu, Luiz Ávila. E a seguir está o Sacramental. Primeiramente, um fato que deve ser esclarecido é que o sacramental demonstra que o sacramento da penitência era aplicado na Idade Média sobre o cristão que buscava ser perdoado de seus pecados. E isso ocorria a partir do momento em que esse cristão reconhecia seus erros e se arrependia de ter falhado contra Deus, desejando assim se reconciliar com ele através do perdão sem pecar novamente. Com isso, nota-se que o pecado é a raiz da penitência, pois o indivíduo só penava em busca de se redimir por ter pecado. E nesse sentido, é necessário refletir sobre o que é pecado e como ele se diferencia do contexto da penitência e da crença religiosa. Quando tratamos os pecados, o primeiro ponto é reconhecer que os pecados atuais se diferenciam dos pecados originais. E essa diferença parte do princípio da criação, e mais exatamente do pecado de Adão e Eva. O chamado pecado original se refere ao pecado que atinge todos os indivíduos, desde o nascimento e desde seus antecedentes. Quando Adão e Eva provaram do fruto proibido, eles se renderam à cobiça e, desse modo, pecaram contra Deus. Sendo assim, todos os que descendem de Adão levam consigo a marca do pecado original, a marca da cobiça, de se render às coisas da terra e de se afastar de Deus. E segundo a crença, e como mostra Clemente Sanches, por esse motivo, todos os indivíduos estão inclinados ao pecado, inclinados às tentações do diabo e às vontades da cobiça. O pecado original, ele não é apto à penitência, como mostra o sacramental, e sua purificação só pode ser realizada, quando necessário, através do batismo. Enquanto, de um lado, o pecado original não é cometido pelo pecador que o carrega, mas sim pelo seu primeiro antecessor, Adão, o primeiro homem, de outro lado, o pecado atual se refere àquele cometido pelo próprio indivíduo após o nascimento e após o batismo. Assim, os pecados atuais são os pecados feitos pelo próprio homem e que desses ele deve reconhecer e se arrepender, buscando se redimir com Deus e ser perdoado. Mas nem todo pecado atual é digno de penitência, e isso cabe diferenciar 2 formas do pecado atual, o venial e o mortal. Clemente Sanches afirma no Sacramental que os pecados atuais veniais são cometidos por ignorância ou falta de resistência. Agostinho destaca como exemplo o falar ou calar de mais ou de menos, o comer ou beber de mais ou de menos, o não ir à igreja e o falar palavras inadequadas. Por serem de baixa gravidade, os pecados veniais são ligeiramente perdoados e não necessitam penitência. Contudo, São Tomás de Aquino destaca que todo pecado venial pode se tornar mortal e cita algumas formas de socorrer, se feito com satisfação, com frequência ou contra a consciência. Pois bem, todo pecado venial pode se tornar mortal e todo pecado mortal é de extrema gravidade, sendo assim perdoado somente através da penitência. Os pecados mortais são vários, mas se destacam em 7 como os chamados pecados capitais,
sendo eles avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça e soberba. O sacramental destaca que todo pecado surge da cobiça, como visto anteriormente, mas também de todo pecado capital origina outro pecado capital. O primeiro livro do sacramental destaca o seguinte esquema do pecado. Da soberba surge a inveja, da dor de querer ser maior e diferente dos outros. Da inveja surge a ira, ao tomar rancor e raiva daquele que causa inveja. Da ira surge a assídia, pois quando não se pode fazer mal àquele que causa ira invejosa, vem o desânimo e tristeza. Da preguiça surge a avareza, pela busca de consolo material para a tristeza e desânimo. Da avareza surge a gula, ao se rechear de bens materiais. E da gula, por fim, surge a luxúria. Como visto, os pecados mortais são erros cometidos quando o homem desvia da vida virtuosa e se atrai pelas ações, desejos e prazeres pecaminosos, que condenam sua alma e o afastam de Deus. Uma vez pecador, o dever do indivíduo é reconhecer os pecados cometidos contra Deus e se arrepender de todos eles, buscando o perdão divino e desejando nunca mais pecar. A esse arrependimento dos pecados se dá o nome de contrição, como mostra Clemente Sanches. A contrição é o sofrimento pelos pecados cometidos contra Deus, o desejo de confessá-los, se redimir com Cristo e não retornar ao erro. Contudo, no sacramental, observa-se que o arrependimento dos pecados pode ser feito de duas formas, com a contrição e com a atrição. E, para isso, nos basearemos no texto Contrição Perfeita, de Johann von Driesch. Driesch difere a contrição e a atrição como contrição perfeita e a contrição imperfeita. Como visto, os pecados que corrompem a alma do indivíduo, segundo descreve o sacramental, são de um primeiro modo original e atual, e dentro dos pecados atuais, venial ou mortal. A penitência cai, de modo geral, sobre aquele que comete os pecados atuais mortais. Compreender o que é propriamente o pecado e o que a contrição representa no processo de sofrimento pelos erros é essencial para trabalhar o sacramento da penitência, uma vez que o estado penitencial é o desejo de se redimir com Deus e purificação da alma que foi corrompida pelos pecados. O sacramento da penitência se divide em 3 formas de penitência: solene, pública e a penitência privada. A penitência privada, também conhecido como penitência secreta, é aquela que ocorre isoladamente entre o penitente e o confessor. Clemente Sanches destaca no sacramental que essa penitência possui o elemento da contrição e o elemento da confissão, além da satisfação das obras. Como visto antes, a contrição é o ato de reconhecimento dos pecados, sobretudo os mortais, e arrependimento deles. O indivíduo compreende que falhou com Deus, de quem deve tanta gratidão e amor, e por isso sofre no desejo de se recompor com ele. A contrição é, de modo geral, o arrependimento dos pecados por amor a Deus. Nesse sentido, o fiel, ao reconhecer seus pecados e se arrepender deles, e no desejo de ter a purificação para se redimir com ele, tem agora o desejo e a necessidade de se confessar para não mais voltar ao pecado.
A confissão dos pecados do penitente para o confessor é um ato de purificação e arrependimento que só pode ocorrer, portanto, quando o fiel está perfeitamente contrito. No sacramental, Clemente Sanches destaca que a confissão é a exposição clara dos pecados, confessando com a boca e com o coração. A confissão deve ser feita ao menos uma vez ao ano, desde a chamada idade da razão, isto é, quando o indivíduo, segundo a Igreja, é capaz de distinguir o certo e o errado, aos 10 anos de idade. A penitência pública deve ser aplicada àqueles que cometeram pecados de forma pública, mas não de uma forma solene, e sim humilhante, no intuito de propriamente fazer o penitente passar por uma situação vexatória. A penitência pública é aplicada pelo sacerdote aos seus paroquianos e, em casos mais graves e maiores, o próprio Papa o aplica, direcionando depois o penitente para o bispo, que naquela circunstância deverá aplicar uma pena mais saudável. A penitência por humilhação ocorre por 4 razões. Primeiro, porque um pecado público deve ser penado de forma pública. Segundo, porque pecados graves devem ser punidos com vergonha. Terceiro, para que aqueles que a testemunharem terem um exemplo de castigo. O quarto, para que os que tomam conhecimento disso possam encontrar uma maneira de se arrepender e não desesperar devido a nenhum pecado grave. A penitência solene cai sobre aquele que cometeu pecado gravíssimo e, por isso, é preciso que seja tratado com cautela, de modo que somente o bispo possa atuar sobre esse penar, uma cerimônia solene. De modo geral, essa penitência ocorre na quaresma, sendo a quaresma o período de 40 dias nos quais os cristãos se dedicam ao penar por Cristo, desde a quarta-feira de cinzas até a Páscoa. O processo do penitente é claro. Ele inicia seu jejum na quarta-feira de cinzas, descalço, vestindo um pano e com a cabeça inclinada. Ele vai à porta da diocese junto com seu presbítero, com um cipreste na mão. Os bispos e seus ministros adentram a igreja rezando o salmo da penitência, enquanto o penitente se mantém no chão. Após isso, o penitente se levanta, o bispo coloca a mão sobre sua cabeça e afirma que, assim como Adão foi colocado para fora do paraíso, ele seria agora colocado para fora da igreja. Por todo o período da quaresma, o penitente deve morar em uma cabana, isolado da igreja e da casa, e à quinta-feira santa ele deverá retornar para dentro da igreja e, como no primeiro dia da quaresma, ouvir as horas canônicas dos clérigos até o domingo de Quasímodo, sem ainda receber a paz e o corpo de Deus. A quinta-feira santa se refere à quinta-feira que antecede a ressurreição de Cristo, e o domingo de Quasímodo se trata do domingo seguinte ao domingo de Páscoa. Após todo esse período penitencial da quaresma, o penitente deverá retornar à igreja nas próximas quaresmas todo ano até que sua pena seja cumprida, e então o bispo, e somente ele, poderá reconciliar o cristão com a igreja e Deus. Como visto, o processo de penitência destaca o sentimento de arrependimento dos pecados e, seguindo essa linha, parte do momento em que o pecador reconhece seus pecados e se encontra em estado de contrição, e termina quando ele cumpre o ritual penitencial privado, público ou solene. Através dessa apresentação, o grupo foi capaz de ter algumas conclusões a respeito do sacramento atrapalhado. Deixaremos isso mais claro. O sacramento da penitência, como visto no texto de Clemente Sanches, o sacramental, nos mostra que o processo de penitência é um processo de sofrimento e busca. Sofrimento porque o indivíduo entende que agiu com ingratidão com aquele que merece todo amor, e busca porque é no desejo de ser purificado e se redimir com ele que o homem cumpre, de fato, a penitência, seja ela na forma privada, seja ela na forma pública, ou seja ela na forma solene. Em suma, o sacramento da penitência se trata, como é mostrado ao longo da apresentação, do amor, do sofrimento e da reconciliação. Amor a Deus, sofrimento pelas falhas pecaminosas e a reconciliação com o Criador, Cristo Redentor. Por fim,
A penitência é, no contexto que se aplica o sacramento, o único modo pelo qual o homem comum medieval pode, mediante o coração contrito, se redimir com o Senhor ao ser perdoado e salvo pelas ações pecaminosas mortais que o afastam com ingratidão de Deus.